Às vezes, a perfeição não é liberdade, mas uma prisão invisível. Gojo Satoru caminha entre mundos que não são apenas físicos, mas emocionais e existenciais. Ele é a personificação daquilo que todos desejam ser. Impecável, admirado e aparentemente invencível. Um sorriso constante ilumina seu rosto. Mas por trás dessa expressão, há camadas invisíveis de dúvida, solidão e responsabilidade que poucos conseguem compreender. Para o mundo, Gojo é invencível. Ele vence sem esforço, atravessa obstáculos que esmagariam qualquer outro e mantém um humor leve mesmo diante do perigo. Mas essa imagem fascinante esconde a complexidade do que significa estar acima de todos. O poder absoluto cria uma distância que não pode ser atravessada por palavras ou gestos simples. Ele está sempre à frente, isolado em seu próprio domínio, carregando fardos que ninguém mais consegue sentir. Cada gesto seu é calculado. Cada vitória vem acompanhada de noites de reflexão. Cada sorriso oculta dilemas internos. Quantas vezes você já olhou para alguém que parecia ter tudo sob controle e desejou ser como ele, sem perceber o peso que aquilo exigia? A perfeição de Gojo não é apenas uma vantagem, é um teste constante. Uma barreira que separa a admiração de compreensão verdadeira. Mesmo cercado de aliados e amigos, ele permanece distante. Ninguém pode viver sua experiência, sentir a pressão incessante ou compreender a responsabilidade que acompanha a superioridade absoluta. Ele é admirado, temido, celebrado e, ao mesmo tempo, eternamente solitário. Ser perfeito não é ser livre. É carregar expectativas invisíveis, enfrentar batalhas que não podem ser compartilhadas e sustentar a máscara de invencibilidade. Enquanto o coração busca conexão, o peso da superioridade ser o mais forte não significa estar livre de dúvidas ou medo. Gojo Satoru vive em um paradoxo. É admirado por sua invencibilidade, mas carregado pelo fardo da responsabilidade. Cada vitória aumenta a distância entre ele e o mundo comum. O mesmo talento que inspira respeito também cria barreiras invisíveis, afastando aqueles que poderiam compreender sua realidade. Ele observa, age, protege e ensina, mas a invencibilidade não elimina a solidão. Cada passo que dá reforça o abismo silencioso entre sua percepção e a dos outros. A superioridade absoluta não é apenas física ou estratégica, é emocional, psicológica e existencial. Ele precisa estar sempre preparado, sempre à frente, enquanto carrega a consciência de que ninguém mais pode suportar o que ele suporta. Quantas vezes você já se sentiu isolado por ser bom demais em algo? Quantas vezes a expectativa de ser impecável pesou mais do que o direito de errar? Gojo nos obriga a refletir sobre essa ironia cruel. A habilidade de alcançar o ápice, admirada por todos, pode ser também uma prisão silenciosa. Mesmo com aliados próximos, a distância emocional permanece. Ele enfrenta desafios internos que não podem ser compartilhados, e cada sorriso confiante é cuidadosamente construído para esconder a complexidade do que realmente sente. O preço da superioridade é invisível, silencioso e persistente, e nos lembra que poder e liberdade nem sempre caminham juntos. A ilusão da perfeição. A perfeição de Gojo Satoru é uma narrativa cuidadosamente construída. Cada gesto, cada brincadeira e cada demonstração de habilidade oculta, esforço interminável, treinamento, sacrifício e escolhas difíceis. O mundo o vê como invencível, mas ele sabe que essa imagem é uma construção. A perfeição que inspira admiração também cria isolamento. O poder absoluto exige constante vigilância, cálculo e controle. Ele deve manter aliados seguros, proteger aqueles que não conseguem se defender sozinhos e lidar com desafios que nunca terminam. Mesmo quando aparenta leveza, a responsabilidade nunca desaparece. A perfeição não é liberdade. É uma máscara que mantém distância entre ele e o mundo humano. Quantas vezes você já projetou perfeição na vida de alguém sem perceber o peso que aquilo carregava? Quantas vezes desejou ter aquilo que parecia fácil, sem entender o esforço invisível por trás do sorriso? A ilusão da perfeição não é uma mentira, mas um ideal que poucos podem suportar.
Gojo nos mostra que a perfeição cria fascínio, respeito e medo, mas também solidão, barreiras invisíveis e dúvidas silenciosas. Cada vitória é um lembrete do preço que ele paga. Cada sorriso é uma tentativa de equilibrar poder e humanidade. O preço da invencibilidade. Ser invencível não significa estar livre do peso da vida. Gojo Satoru enfrenta batalhas invisíveis, onde o inimigo é muitas vezes o próprio isolamento. O poder absoluto cria distância, e cada conquista reforça barreiras que separam ele dos outros. A invencibilidade não é uma capa protetora. É um fardo. Ele precisa sustentar a imagem de confiança, agir sempre à frente e carregar responsabilidades que ninguém mais poderia compreender. A força sem conexão é vazia, e cada vitória, cada demonstração de poder, aumenta a solidão que o acompanha. Quantas vezes você já se sentiu isolado pelo próprio talento ou habilidade? Quantas vezes a expectativa de ser impecável afastou pessoas importantes da sua vida? Gojo nos mostra que a superioridade cria desafios silenciosos. Não apenas lutar contra o mundo, mas também lidar com as próprias dúvidas, pressões e a necessidade constante de manter a fachada de invencibilidade. A invencibilidade exige resiliência emocional, consciência de cada ação e compreensão de que o poder pode ser ao mesmo tempo uma bênção e uma prisão. Cada sorriso confiante esconde uma batalha interna. Cada gesto de domínio esconde a complexidade de carregar expectativas impossíveis de todos os lados. Será que a verdadeira perfeição existe? Ou tudo não passa de uma ilusão que escolhemos acreditar? Uma máscara admirável que, ao mesmo tempo, nos prende e nos distancia daquilo que realmente importa? Reflexão e conclusão. Existencial Gojo Satoru é mais do que força ou invencibilidade. Ele é um espelho do que todos desejamos ser e, ao mesmo tempo, do que tememos enfrentar. Ele nos ensina que força sem empatia é incompleta, perfeição sem compreensão é uma prisão, e superioridade sem conexão gera solidão. Mesmo cercado por aliados e admiradores, Gojo enfrenta a batalha silenciosa de carregar expectativas que nenhum outro poderia suportar. Cada sorriso, cada gesto confiante, cada vitória é acompanhada por dúvidas internas, sacrifícios silenciosos e responsabilidade constante. Ele nos lembra que a verdadeira força não está apenas em superar desafios, mas em aceitar nossas próprias limitações, em permitir que a vulnerabilidade nos conecte com os outros. Quantas vezes você já se escondeu atrás de uma máscara, tentando ser perfeito ou invencível, mesmo quando tudo o que queria era se permitir humano, falível, conectado? Gojo nos desafia a pensar: quanto do que mostramos ao mundo é real, e quanto é uma fachada construída para proteger nossa fragilidade? Mas sua história vai além da máscara de perfeição. Ela revela que, mesmo para aqueles que parecem imparáveis, a busca pelo significado é constante. O desejo de pertencer, de ser compreendido, nunca desaparece. A solidão que acompanha o poder absoluto não se mede apenas por distância física, mas pela impossibilidade de compartilhar integralmente os próprios pensamentos e medos. A cada batalha vencida, Gojo percebe que a admiração alheia não substitui conexão verdadeira. O respeito conquistado não preenche o vazio que a perfeição cria, e cada demonstração de superioridade reforça o isolamento que ele sente. Ele nos obriga a encarar a realidade de que a grandeza muitas vezes vem acompanhada de sacrifícios invisíveis, e que admirar alguém não significa compreender seu mundo interno. Essa consciência de que ninguém pode realmente compreender seu fardo é o que transforma a força de Gojo em algo simultaneamente admirável e trágico. Ele é invencível, mas não imune à solidão. Poderoso, mas não livre da responsabilidade emocional. Respeitado, mas constantemente confrontado com a distância que cria entre ele e os outros. E é nesse ponto que a reflexão se torna pessoal. Quanto de nossa própria vida é vivido para impressionar? Quanto é moldado por expectativas externas e quanto é realmente autêntico, permitindo-nos ser imperfeitos e humanos? Gojo nos mostra que a perfeição é sedutora,
mas também é uma armadilha, uma ilusão que admiramos e desejamos alcançar, sem perceber o preço que ela exige. A solidão silenciosa, a constante vigilância e a eterna sensação de que nunca é suficiente. Então, olhando para sua trajetória, nos perguntamos: ser perfeito é realmente ser livre? Ou a busca pela superioridade absoluta é apenas uma máscara, uma ilusão que nos afasta do que realmente importa, das pessoas que poderiam compreender nossos medos, partilhar nossos desafios e tornar o peso do mundo mais suportável? Gojo Satoru nos deixa com uma lição profunda. A verdadeira força não está em impressionar, mas em compreender, aceitar e conectar. Não está em ser perfeito, mas em reconhecer a própria fragilidade e permitir que essa vulnerabilidade nos aproxime de outros seres humanos. Será que existe liberdade na perfeição? Ou tudo não passa de uma ilusão que nos prende e nos distancia daquilo que realmente importa? E diante disso, nos resta refletir: o que realmente significa ser invencível, quando a maior batalha de todas é enfrentar a própria solidão e se permitir humano?